Olá pessoal, vamos para a nossa terceira aula. Como é que um veleiro consegue andar contra o vento? Isso é uma pergunta muito frequente, muito comum para quem está entrando nesse mundo. Só para avisar uma coisa, para quem está se confundindo, a primeira aula era sobre o vento, tá? Aí a segunda aula sobre as partes do veleiro e agora a terceira aula sobre o contravento. Eu estou postando esses vídeos também no YouTube. Quem está me assistindo pelo Face, o canal do YouTube é Marcelo Velejador, ok? Tá bom? Então, essa pergunta, né, como é que o veleiro consegue andar contra o vento? Isso é uma pergunta que o homem já se faz há milhares de anos porque a navegação era uma questão de sobrevivência, era uma questão muito importante na antiguidade. Então, para conseguir ampliar os seus horizontes, o pessoal ia desenvolvendo então os equipamentos do barco para conseguir não ficar preso só à direção dos ventos predominantes e das correntes. Então tem equipamentos, velas muito antigas que já conseguiam esse feito de conseguir se navegar contra o vento. Duas velas que eu vou destacar. A vela latina, já usada no Mediterrâneo pelos vikings e outros povos, e o junco chinês, que inclusive é uma vela que está sendo agora reutilizada, está se fazendo uma releitura dela para a vela de cruzeiro. Enfim, mas esse é outro ponto, né? Vamos lá. Como é que isso funciona? A gente vai ter que entender um pouco a parte teórica, tá? Alguma vez vocês já sentaram na janelinha assim do avião e ficaram olhando e pensando assim, putz, como é que essas toneladas aqui de metal e pessoas a bordo são sustentadas só pelo arzinho passando na asa, né? Então isso acontece em função de um efeito aerodinâmico que se chama efeito asa. Vamos dar uma olhada nisso agora. Então consiste no seguinte: a asa, com esse formato curvo que ela tem, à medida que ela vai se deslocando, nesse caso para o lado esquerdo, ela vai furando o vento, vai furando o ar e dividindo. A parte que passa por cima da asa percorre uma distância maior do que a parte que passa por baixo da asa. Então acontece uma região de baixa pressão em cima da asa e uma região de alta pressão embaixo da asa. Esse diferencial de pressão cria uma força vertical, sentido de baixo para cima, representado aqui por esse vetor F, que é o que mantém o avião no ar. Quanto maior a velocidade do ar passando pela asa, maior esse vetor F aí, tá? Então o avião anda bem rápido, então fiquem tranquilos, tá? Que o avião não vai cair. Vamos voltar agora para o veleiro. Contra o vento mesmo, não tem como ir. Mas, se o barco estiver numa posição de mais ou menos 45 graus em relação ao vento, e a vela estiver bem fechada, assim, vou usar o termo fechado por enquanto, tá? Ou seja, ela quase na linha ali do barco, mantendo a curvatura, como vocês estão vendo ali, né? Eu estou usando aqui o exemplo de uma vela para simplificar, tá? Mas depois com duas vai ser a mesma coisa. Olha o que acontece com as linhas aí que representam o vento passando pela vela. Também acontece um efeito asa aí, né? Ou seja, uma região de alta pressão na parte côncava da vela e uma região de baixa pressão na parte convexa da vela, gerando ali um vetor de força que a gente chamou aqui de vetor F. Tá? Bom, agora a gente vai ter que entrar numa parte meio chata aí, que é decompor esse vetor aí. Lembram? No colégio, decomposição de vetores, tal, aquela aula chata. Então, aqui a gente vai decompor esse vetor F
nas forças F1 e F2. A força F1 ela é perpendicular ao sentido do deslocamento do barco. Essa força ela está empurrando o barco para andar de lado. Aí nós vamos lembrar da última aula sobre as partes do veleiro. Lembram da quilha ou da bolina? Para que ela servia? Exatamente para contrapor essa força. Então a quilha oferece uma resistência lateral, ela é uma estrutura bem delgada. Então ela não deixa o barco andar de lado. Então a força de resistência da quilha praticamente anula essa força F1 aí. E aí o que vai sobrar? A força F2 empurrando o barco para frente. Então ele vai acabar se deslocando para frente, andando a 45 graus contra o vento, o que representa um ganho em relação ao vento. A gente chama isso de barlavento, né? Esta posição se chama orça. Tá? A orça é a posição em que o veleiro navega, tá? Num ângulo aproximado de 45 graus contra o vento. Isso varia de barco para barco. Tá? É a posição em que as forças são mais atuantes. Todas as forças são atuantes, ou seja, o barco aderna mais, né? Lembra de adernar, inclinar, né? Aí a quilha lá embaixo faz o trabalho dela de contrapor esse efeito do vento sobre as velas. Então é a posição em que as tensões dos estais são maiores, onde o barco é mais exigido. Barcos de regata conseguem ângulos menores do que 45 graus e mantendo a velocidade, né? Claro que para isso precisam de velas sofisticadas, com tecidos caros, como Kevlar e Mylar, né? E cada barco tem o seu ângulo de orça próprio, né? Os catamarãs têm um ângulo um pouco mais aberto, mas em compensação também tem mais velocidade, ou seja, acaba compensando isso, né? Então, olhando nesse gráfico aí, a orça acontece nos dois sentidos, né? Para se chegar num objetivo que é exatamente contra o vento, como é que a gente faz? A gente vai orçando num lado, muda de bordo, como se diz, e assim vai descrevendo um zigue-zague para partir do ponto A até o ponto B. É isso que se chama contravento. Então, você achou que nunca mais ia precisar olhar para essas porcaria de vetor, força, MRUV? Viu? Elas ressurgem. Mas é só um pouquinho também, né? Tudo bem. Deu para ter uma ideia, pessoal? Deu para entender? Legal. Então fiquem agora com umas belas imagens aí de veleiros orçando. Bora velejar? Grande abraço, bons ventos.